Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Esse é o hino da nossa harpa cristã e que tem tudo a ver com esta lição de número 9 que nós estamos estudando para este próximo domingo. Lição de número 9, que tem por título Resistindo à Tentação no Caminho. Lembre que nós estamos em uma caminhada e nessa caminhada nós vamos ser também tentados. O texto áureo diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, porque é na carne que reside o mal. É na carne que reside todas aquelas obras que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5. Mateus 26, 41 é onde está registrado esse texto áureo que nós acabamos de ler. E nossa verdade prática diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Deus nos dá armas, Deus nos dá subsídios para nós vencermos a tentação. Meus amados, eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e esse, como você bem sabe, é o seu canal EBD Views, Teologia Visual, tá bom? Nós temos aqui, meus irmãos, o gráfico esboço, que você pode acompanhar aí pela tela. Tá? O gráfico esboço está dividido em 3 pontos: a tentação e a esfera humana, o Senhor Jesus e a tentação, e resistindo à tentação. Claro que cada um desses pontos, nós temos os subpontos. O primeiro, conceito bíblico da tentação, 2 vias da tentação. A tentação é um fenômeno humano. Segundo ponto, e aí os subpontos: provação do Senhor Jesus, as áreas em que Jesus foi tentado, como Jesus venceu a tentação. E o último ponto fala sobre resistindo à tentação. Somos todos tentados, rejeite a tentação, arrependa-se, tá bom? Então é este o nosso gráfico esboço, e nós temos também aqui alguns outros gráficos que vamos mostrar na continuidade aqui do nosso estudo para ajudar melhor a todos nós a compreendermos esse assunto, tá bom? Meus irmãos, entrando aqui na introdução da nossa lição, a tentação ela é algo que é inerente ao cristão na sua caminhada de fé. Todos nós, em algum momento, vamos ser tentados. Eu costumo dizer que há 2 lugares de tentação do crente. Assim como aconteceu lá atrás, também acontece nos dias de hoje. Não naqueles mesmos moldes, mas o tentador é o mesmo. Então, se você parar para pensar, todos nós temos o nosso jardim do Éden, aonde o homem foi tentado, aonde o primeiro casal foi tentado. E nós temos também o deserto, que foi aonde o nosso Senhor Jesus foi tentado. Nós vamos mostrar um gráfico, 2 gráficos mostrando esses 2 lugares, tá bom? Posteriormente, né, nós vamos mostrar. Mas agora eu quero me ater a esse ponto principal aqui da palavra-chave, como você sabe. A palavra-chave é tentação. E aqui a gente já entra no primeiro ponto que está falando a esfera humana da tentação. Então, a palavra-chave está de acordo com o conceito, primeiro ponto que fala do conceito da tentação, tá bom? Algumas palavras, várias palavras aqui, né? Massá, peirasmos, peirazó, massá no grego, no hebraico, perdão, peirasmos e peirazó no grego, mas todas elas têm esse mesmo sentido de testar, de provar, né? Você sabe que alguns produtos que são feitos, por exemplo, eu vi uma demonstração sobre o teste que eles fazem com a criação de um tênis, por exemplo, de um sapato. Então eles colocam algumas máquinas, né,
que amassam o sapato. Ou seja, eles são submetidos a vários testes de qualidade. Claro que ali está amassando, não é? Então, se a gente pegar esse conceito, ele também vale para a nossa vida cristã, porque em algum momento nós vamos ser amassados, em algum momento nós vamos ser testados na nossa fé. Né? O que aconteceu com Jó foi uma tentação e uma provação. Né? E é importante nós entendermos isso, porque se nós estamos na caminhada, e se o nosso mestre foi tentado, então é completamente plausível que nós também sejamos tentados em algum momento. Tá bom, irmãos? Então, a tentação tem esse sentido de teste, de prova. Tá? E aqui nós temos o ponto 2, que ele fala sobre duas vias da tentação. Essas duas vias, o comentarista se refere ao diabo. E aí você tem em Gênesis 3, nós vamos mostrar esse gráfico, fala sobre isso, né, a tentação lá de Eva. O diabo como o tentador, aliás, um dos nomes dele é tentador, né? E essa tentação do diabo não é apenas um teste para saber se nós estamos aprovados. Assim como eu fiz a comparação com o que eles fazem no tênis, né? Com o que eles fazem com os sapatos. A prova em que o sapato, aquele produto, aquele objeto é submetido. Nesse sentido aqui, o diabo sempre vai nos tentar para nos prejudicar, tá bom? Mas a tentação também, ela pode ser do próprio ser humano, que é o texto de Tiago aqui. Essa tentação aqui de Tiago remete mais àquela questão da provação em relação ao dinheiro, porque tem muita gente, né, que vai em busca do dinheiro, vai em busca, e por causa disso ele cai em várias tentações, porque quer amealhar, quer ajuntar, quer tirar riquezas que não pertencem a ele. Você sabe, temos um texto bíblico, aliás, temos um caso bíblico que prova isso aí também, que foi a questão de Acã, né? Quando Deus disse que não era para tocar em nada, porque era tudo separado, anátema, separado para ele, mas Acã foi lá e tomou, né, a capa babilônica e outros objetos de valor. Por quê? Porque ele foi levado por essa questão da usura, por essa questão do querer o dinheiro, do querer ter alguma coisa de valor, subtrair alguma coisa de valor que não era dele, tá bom? Então, o ser humano também vai ser tentado, tá? Meus irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui para falar uma coisa muito importante. Em alguns momentos, essas duas coisas, essas duas tentações vão estar juntas. Você pode dizer, tem respaldo bíblico? Tem. Quando você vê aquele caso que aconteceu com Davi, o censo de Davi, que num texto, né, de Reis e Crônicas, você vê lá, parece até meio contraditório, porque em um texto diz lá que Deus, né, faz com que Davi faça o censo. E em um outro texto mostra lá que o diabo, né, fez com que Davi, incitou a Davi para fazer o censo. Claro que aquilo ali não foi algo que Deus se agradou, né? Davi, mas o que nós entendemos disso, meus irmãos? Está dentro do que está falando aqui, dessas fontes de tentação. Havia a predisposição de Davi de querer saber quantos soldados tinha para ele se confiar, não é isso, no poderio militar que ele tinha. Ora, antes ele tinha vencido um gigante apenas com uma funda, né? Um homem que, humanamente falando, era impossível de ser derrotado, ainda mais por um garotinho. Mas ele venceu, porque ele venceu no poder do Senhor. Só que agora, ele já como rei, ele está querendo saber o poder do exército dele, né? Então é claro que aquilo ali foi algo do coração dele, mas Satanás entrou também. Porque a gente não pode esquecer, meus irmãos,
que o nosso adversário ele é oportunista. Então ele vai se aproveitar dessas nossas fraquezas, não é, para nos tentar. Aquilo foi algo tão terrível que Deus mandou uma praga, e se não me falha a memória, algo em torno de 70.000 pessoas morreram por causa da praga. Não é? Tem um texto até que é muito interessante, que Davi, Deus mostra, Deus revela, Deus mostra, Deus faz Davi contemplar o anjo com uma espada. Isso ele já tinha mais de 70.000 já estavam mortos, mas ele faz o anjo, contemplar o anjo com uma espada levantada, não é? Porque quando ele baixasse a sua espada ali, seria o fim de mais pessoas ali, de mais judeus. Mas aí Davi faz aquela intercessão, pede a Deus, porque eles não tinham nada a ver com isso, foi ele que tinha pecado, etc. Então Deus vai e manda que Davi faça um sacrifício. É quando ele vai lá na eira de Araúna e ele faz o sacrifício para cessar a praga. Então veja que essa tentação tem fonte humana, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, e nós vamos ver posteriormente aqui que essa vaidade, esse orgulho também foi algo que foi implantado pelo diabo, porque ele mesmo foi tomado deste orgulho, desta vaidade. Subirei aos céus, colocarei meu trono entre as estrelas, serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, ele se envaideceu tanto, não é? E este mesmo envaidecimento, meus irmãos, foi implantado nos seres humanos. Por isso que você vê, durante a história, homens, impérios, cidades, países exaltando a si mesmo. Quer um exemplo? A própria Torre de Babel. Vamos construir uma torre que chegue até os céus. Vamos colocar o nosso nome célebre. Por isso que Deus interveio naquela Torre de Babel. Tá? Você vê outros também, como por exemplo Nabucodonosor, depois de construída a Babilônia, que realmente era uma cidade muito bonita, tida como as 7 maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo, mas ele chega e diz, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a minha glória, ou seja, ele se exaltou. Veja como essa mesma coisa do diabo, meus irmãos, foi passada para os seres humanos. E assim você tem vários outros exemplos, não é? Vamos colocar um exemplo mais, digamos assim, mais atual da nossa era. Por exemplo, uma grande banda, um grande cantor de rock, todos vocês conhecem, chegou a dizer, olha, nós somos mais populares do que Jesus. O cristianismo passará. Nós somos mais populares do que Jesus. O que aconteceu? Foi assassinado por um próprio fã. Né? Aqui no Brasil, um político brasileiro, né, já saindo ali da ditadura, né, ele chegou a dizer que se ele tivesse os votos de determinado partido, ele não precisava nem da ajuda de Deus para vencer. E de fato ele venceu. Mas ele não assumiu a presidência. Morreu antes. Então, meus irmãos, essa vaidade humana, esse orgulho humano, foi implementado, foi implantado, foi transferido para os seres humanos pelo diabo. Tá? Por este motivo que Jesus, quando ele vem fazendo o trabalho inverso. Aí vem Paulo com aquele entendimento do Espírito para dizer o seguinte, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Olha um trabalho inverso. Enquanto o diabo tenta exaltar o homem, nós vamos ver isso aqui na tentação, Jesus veio fazer o trabalho inverso, se esvaziou. Porque quando o homem se esvazia de si mesmo, há uma chance dele ser cheio de Deus. Né? Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, a tentação é um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito, ninguém sendo tentado diga,
eu sou de Deus tentado. Porque Deus não tenta ninguém. Meus irmãos, Deus não tenta ninguém. Isso é uma verdade. Essa tentação a que Tiago se refere, certamente é aquela mesma tentação do diabo em relação aos seres humanos. Porque a tentação do diabo aos seres humanos é para matar, é para destruir. Mas a provação que vem da parte de Deus não é para a destruição, é para o nosso crescimento. Por isso que diz aqui que Deus não tenta ninguém. E aí, de novo, você pode entrar aí com aquela questão de Jó, né? Porque enquanto Satanás queria tentar Jó, essa prova é uma tentação, é para destruir mesmo a vida dele, não é? Mas Deus sabia do que ia acontecer, então permitiu. Porém, foi muito melhor para Jó. Eu gosto muito da conclusão, meus irmãos, do livro de Jó, tá? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Temos até um gráfico, né? Fiz um gráfico muito bonito aí, sem falsa modéstia, mas um gráfico muito bonito que fala sobre isso. Eu te conhecia, ou seja, eu tinha um conhecimento teórico a teu respeito. Mas depois de toda esta prova, depois de toda esta tentação, esta provação para que eu negasse o teu nome, agora os meus olhos te veem, ou seja, a experiência de Jó com Deus, meus irmãos, agora foi muito maior. Ou seja, ele saiu muito mais forte daquela tentação. Por isso que o texto acho que é Tiago, né, que fala que Deus não nos manda tentação além da qual possamos suportar. Embora parecia ali que com Jó ele estava no limite do suportável, não é? Que quando Deus chega lá com ele, Deus se revela para ele lá no redemoinho, então Deus vai falando, quem é este, né? Que desconhece os conselhos, onde é que tu estavas? Ou seja, Deus vai dando aquela reprimenda em Jó, mas era para ensinar ele, né? Era para ensinar. Só que eu não sei se algum de nós agiríamos diferente. Ficaríamos tão em silêncio, tão calados em relação a todas aquelas provas que ele estava passando, né? Então, meus irmãos, a tentação é um fenômeno humano, tá bom? É como ele diz aqui, ó. É verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que as chuvas que vêm sobre a casa, você se lembra a casa construída na areia e a outra construída na rocha, né? A chuva vem do céu, né? Vem de Deus, digamos assim. A prova vem de Deus. E algumas provas vêm de Deus. Mas é para o nosso aperfeiçoamento, não é para destruição. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões são de inteira responsabilidade humana, porque muitas vezes os seres humanos se colocam em posições, né, de serem tentados. Ou seja, você fica no raio de ação da tentação. É verdade que em alguns momentos você vai ficar no raio de ação da tentação e que você não se colocou, mas você foi levado a isso por alguma questão. Exemplo, José e a mulher de Potifar. Ou seja, ele não queria estar naquela situação, mas ele era o empregado. Ele fazia tudo o que o seu senhor mandava. E a sua senhora também. Então, de alguma forma, ele foi colocado ali. Mas tem pessoas que se colocam no raio de ação da tentação. E aí fica muito difícil, né? Meus queridos, o Senhor Jesus e a tentação. Segundo ponto, né? O Senhor Jesus e a tentação. Aí, né, aqui que eu gostaria de mostrar esse gráfico para vocês. Esse gráfico aí que você está vendo, tá?
a provação do Senhor Jesus, tá bom? Meus irmãos, vamos direto ao ponto aqui. Jesus foi tentado em três áreas da tentação, né? E essas áreas estavam falando de necessidades, né? Em que os seres humanos podem vir a ter. E são essas áreas que o diabo vai tentar. Por exemplo, a tentação física, a tentação da necessidade física. Jesus estava, meus irmãos, há 40 dias jejuando, né? Então ele estava com fome. Aliás, é muito importante que nós entendamos que Jesus, ele estava realmente com fome, que ele era realmente homem. Isso é muito importante, tá bom, meus irmãos, nós entendermos sobre Cristo. O estudo da Cristologia vai falar sobre isso. Alguns dizem que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Agora, o que acontece? Quando ele é tentado no deserto, ele é tentado como homem. Ele não é tentado como Deus. Por que não? Porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado por ninguém. Claro que esse é um ponto muito difícil de compreender. Se você conversar com um judeu, e eu tenho visto algumas falas de judeus de hoje, até mesmo judeus brasileiros aqui, e eles falam sobre isso, eles não aceitam em hipótese nenhuma que Jesus, que Deus tenha se tornado homem. O Emanuel, o Deus conosco, eles não aceitam isso. Muito menos que Deus tenha sido tentado pelo diabo. Tá bom? Mas o que acontece? Jesus tinha natureza divina, Jesus tinha natureza humana. Então, como homem, ele foi tentado em tudo. Ele sofreu dores, ele padeceu dores, ele teve fome, ele teve sede, ele teve necessidades humanas. Por que é importante você e eu entendermos isso, meu irmão? Porque Jesus disse posteriormente, né? Ele disse, tenho dito todas essas coisas para que em mim vocês tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus irmãos, não está aí dito, tá? Mas está implícito nisso que Jesus estava dizendo. Por ele ter dito eu venci o mundo, está implícito aí. Vocês também vão vencer. Não está escrito isso, mas está implícito. Porque ele diz, olha, vocês têm que ter paz. Por quê? Porque eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições, mas eu venci o mundo. E como é que ele venceu? Ele venceu como homem. Por que ele teria que vencer como homem? Para mostrar para mim, para mostrar para você que eu e você somos completamente capazes de vencer o mundo, de vencer as tentações, de vencer o tentador, mesmo sendo ele mais forte. Jesus venceu como homem, homem carnal, em carne. Jesus não usou das prerrogativas da sua divindade. Você lembra do texto de Filipenses? Ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então ele precisava vir, meus irmãos, dessa forma. Então, quando a Bíblia diz que ele sentiu fome, ele realmente sentiu fome. Então o tentador vem nesse intuito, sabe? De dizer que Cristo, se ele tinha... Porque nós vamos ver aqui que tanto na tentação lá, no primeiro casal, como aqui, Satanás usa, meus irmãos, uma tática. Ele usa uma tática. Sabe qual é? Da dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Ou seja, prova que tu és filho de Deus fazendo isso. Pegando pães, pegando pedras e transformando em pães. Jesus podia fazer isso? Podia.
mas ele não devia. Por que não? Porque ele não veio para usar as prerrogativas divinas. Eu e você não podemos transformar pedras em pães. Jesus podia, mas ele não fez. Porque ele queria mostrar para nós que existia um outro caminho para vencer o diabo. Então, ele tentou ali aquilo que a Bíblia fala de concupiscência da carne. Concupiscência da carne. Jesus estava sentindo fome. Mas aí, então, o que é dito? A resposta de Jesus, meus irmãos, a réplica de Jesus, qual foi? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa interessante. Quando Jesus diz isso, ele está falando, meus irmãos, eu posso dizer, ele está falando de maneira literal. Porque em muitas vezes, você sabe que o pão, o alimento, ele é importante para o corpo, mas ele é passageiro também. A Bíblia diz que um dia os mortos ouvirão a voz. Ora, não é o pão, não é a comida, não é o alimento que vai ressuscitar aqueles mortos. E o que é? A palavra. A palavra. Eles ouvirão a voz, eles ouvirão a palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Você imaginou que coisa, não é, meus irmãos? Não havia réplica para isso aí. O diabo já partiu para um outro ponto. Então, diz a palavra de Deus que ele leva ele a um outro lugar para tentar, né? E aí ele leva ao pináculo do templo. E essa tentação era a seguinte, olha, era a tentação da aceitação, porque alguns dizem que ele provavelmente seria aceito como o Messias, no caso se ele caísse, não é? Ele seria aceito como o Messias, o Redentor deles. Isso aí está falando dessa necessidade do homem, tá? De se orgulhar da vida. Veja que todas essas outras duas, a primeira não, mas a segunda e a terceira, todas elas têm algo a ver com aquilo que eu disse para os irmãos, com aquilo que eu falei para os irmãos lá atrás, do conceito de elevação. Por quê? Porque agora ele está sendo elevado ao pináculo do templo. Se ele caísse ali, ele seria visto e reconhecido como o Messias. Só que a ideia ali era dizer o seguinte, não, ele caiu, os anjos vieram ajudá-lo e ele não morreu. Ele seria reconhecido como o Messias. A ideia do diabo, meus irmãos, era quebrar o plano de Deus da salvação mediante o sangue derramado de Jesus. Ou seja, ele queria que Jesus fosse aceito da maneira mais fácil, porque aí não haveria redenção, porque aí não haveria morte de Cristo. Glória a Deus. Interessante que o diabo, meus irmãos, ele utiliza da Bíblia, né? Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Está correto, está lá na palavra de Deus. Mas sabe quando você usa a palavra de Deus dentro de uma hermenêutica incorreta, como fazem os falsos profetas dos dias de hoje? É isso aí. Ele estava utilizando a Bíblia de maneira incorreta. De maneira incorreta. Então, meus irmãos, a partir dali você tem a outra tentação que fala da necessidade de poder. Porque aí então ele leva Jesus, né, ao cume do monte, né, e mostra todos os reinos do mundo. Meus irmãos, esses pontos da tentação aqui é muito complexo, não vou entrar, porque alguns questionam, né, como é que o diabo levou Jesus e tudo.
Lembro-me que uma vez estávamos no seminário debatendo sobre isso e alguém disse assim, não, mas esse aqui era um nível espiritual. Poderia ser nível espiritual, no caso do pináculo do templo, porque como é que ele diria para o Espírito de Jesus se lançar abaixo? Primeiro que o Espírito não pode ser visto por ninguém, não é? Então ali ele estava em carne e osso, sim senhor. Ele estaria em carne e osso, sim senhor. Mas olha, agora ele está no monte. Não sabemos assim. Alguns falam da localização desse monte, mas eu acho isso não muito relevante. O importante é o que foi que aconteceu ali. Naquele monte ele mostra todos os reinos do mundo. E ele diz, olha, tudo isso daí é meu. Eu te dou se tu prostrado me adorares. Interessante, meus irmãos, que o diabo ele não é dono de nada. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E o que os filhos dos homens fizeram? Eles, de certa forma, passaram esse controle para o diabo. Por isso que a terra se tornou maldita quando o homem pecou. E aí Satanás tomou posse das esferas de poder, do sistema do mundo, porque agora ele está dizendo, olha, tudo isso aí é meu. Para vocês verem, meus irmãos, como de fato isso combina com aquilo que Jesus disse, que o mundo jaz no maligno, que o príncipe deste mundo. Então ele está falando de alguém que está dominando o mundo, que está nas esferas de poder, na política, na economia, nas artes, na educação, na comunicação, na medicina e em todas essas outras áreas. É o que a gente chama de secularismo, é o que a gente chama de mundanismo. Então o diabo ele tinha essa prerrogativa de falar, porque isso foi outorgado a ele pelo próprio homem. Então o homem deu esse poder para o diabo, passou para ele, né, o domínio sobre o mundo. Por isso que ele está lá dizendo para Jesus, olha, tudo isso aí é meu, eu te dou, se tu prostrado me adorar. Mas aí você percebe que aqui é também a concupiscência dos olhos, porque ele mostra tudo para Jesus. Né? É como se hoje o diabo também pudesse mostrar para muitas pessoas numa visualização assim, tudo que ele pode conquistar. E ele não impede, nem tanto, irmãos, a adoração a si mesmo. Ele só pede uma coisa, faça aquilo que você quiser fazer. Porque esse é hoje a expressão máxima da religiosidade humana. Essa semana eu vi uma ex-cantora gospel dizer, eu tenho a minha própria fé. A minha fé é autônoma, ou seja, eu faço a minha própria fé. Mas é assim? Porque se Cristo é o autor e consumador da fé, a fé vem dele para nós. E essa fé que vem dele para nós não é só a questão de crença, é questão doutrinária. Eu creio em alguma coisa. Eu creio na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não pode ser distorcida. A palavra do Senhor não pode ser interpretada ao meu bel prazer. Eu não interpreto a Bíblia de acordo com o que eu acho que é correto. Por isso que é errado dizer uma fé autônoma, porque aí você abre um leque para tudo. Aí entra aquilo que eles falam, né? Os ocultistas, né? Que até Raul Seixas cita isso na música Sociedade Alternativa. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei, que foi citado lá por aquele bruxo Aleister Crowley, que ele cita também isso, Aleister Crowley, né? Bruxo inglês, tá? Ocultista. Porque a ideia do diabo, meus irmãos, é exatamente isso. Você não precisa adorar a Deus. Você só precisa fazer aquilo que você quiser fazer. Você é a medida. É o relativismo puro, puro e nocivo e maligno. Tá bom? Quais são as lições que a gente aprende no deserto? Da tentação do deserto. 5 lições. Tem várias, mas eu peguei aqui apenas 5.
para a gente pontuar aqui, tá bom? Primeira lição. Depois que o céu se abre, pode ter certeza que o inferno também se abrirá. É depois que Jesus é batizado, que o céu se abre, que o Senhor, a voz do Senhor fala, este é meu filho, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba aparece, e alguns veem ali, né? Aquela manifestação, digamos ali, da Trindade. Ou seja, Jesus sendo batizado e Deus confirmando que era ele mesmo. Mas logo em seguida ele é enviado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ou seja, o céu se abre, mas o inferno também vai se abrir contra nós. Tá bom? Segunda lição importante. O Espírito Santo nos prova, mas é o diabo quem nos tenta. Tá bom? A provação é para o nosso crescimento espiritual. A tentação é para a nossa destruição. Então, vamos estar atentos a isso. Terceira lição importante. Tentação é permitida por Deus para o nosso crescimento. Então, é o caso de Jó que eu falei para os irmãos, né? Não adianta repetir aqui. O caso de Jó foi perfeito nesse sentido, porque ele passou a ter uma experiência agora maior com Deus. Ok? Quarta lição da tentação. Uma das armas mais terríveis do diabo que ele utiliza na tentação foi aquilo que eu falei para os irmãos, é a dúvida. Nós vamos ver aqui, eu vou mostrar um outro gráfico para os irmãos, porque a dúvida é algo terrível que Satanás faz. Ele fez isso com Jesus, né? Ele fez isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, olha, ele estava querendo colocar à prova, tá bom? A origem do Senhor Jesus. Mas a dúvida, quinto ponto para a gente encerrar, a dúvida sempre será vencida com a fé. O contrário da dúvida é a fé. O contrário da dúvida é o que está escrito. A resposta do Senhor foi, está escrito, ou seja, está documentado, está gravado. E a Bíblia diz que o Senhor vela com sua palavra para cumprir. Então não tem por que a gente duvidar, né, irmãos? Eu sei que nós somos passíveis à dúvida, mas precisamos lutar contra isso, porque essa é uma arma do diabo nos dias atuais. Meus irmãos, para nós irmos para o final, eu quero mostrar esse gráfico aqui, que você está vendo aí, que é o gráfico que fala sobre a tentação, né? A tentação lá do primeiro casal. E eu disse para vocês que esses dois lugares, meus irmãos, não vamos esquecer isso, tá? Esses dois lugares estão presentes na caminhada cristã. Ou o jardim do Éden com a serpente, ou o deserto com o próprio diabo mesmo. Ali no jardim ele usou uma serpente para falar, para enganar o primeiro casal. Mas no deserto ele mesmo aparece lá, né, para tentar o Senhor Jesus. Então, aqui nesse gráfico, ele segue uns 4 passos aqui importantes, tá? Primeiro, a argumentação da tentação, que foi aquele que falei para os irmãos. A dúvida. Se tu és o Filho de Deus, aqui ele diz, é assim que Deus disse? Não, não é assim que Deus disse. Então, eu costumo dizer que isso aqui é a hermenêutica do diabo, a interpretação do diabo. Tá bom? Meus irmãos, não vamos esquecer disso, porque nós temos um adversário que ele conhece a Bíblia melhor do que muitos crentes e por isso ele pode manipular a palavra de Deus no sentido de dar uma interpretação estranha, como tem acontecido nos dias de hoje. Muita gente aí pregando, ensinando uma coisa errada. Ok, meus irmãos? Então, cuidado com a hermenêutica do diabo, tá? Porque a ideia do diabo é o seguinte, não é isso, não foi isso, não é desse jeito. O que acontece é que Deus diz, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Que foi, na realidade, o mesmo mal que acometeu o próprio Satanás. Quando ele diz que seria igual a Deus, é nesse sentido.
Veja que essa mesma coisa ele implanta nos seres humanos. E isso aí foi passando os séculos, até hoje temos pessoas assim. É aquilo que um pastor aí chamou de síndrome de Lúcifer. Tem até um livro que foi escrito sobre isso, né? Síndrome de Lúcifer. Aquela ideia da vanglória, aquela ideia da exaltação, aquela ideia de ser maior do que todos, aquela ideia de conquista. Veja os grandes conquistadores, meus irmãos. O que é que Hitler queria? Dominar o mundo. Saddam Hussein, mais recente, também queria dominar o mundo. Então, esses homens, essa síndrome, toma conta dos seres humanos. Tá? Essa é a ideia da serpente. A resposta da mulher. A mulher responde, e o que me chama a atenção aqui é o que eu sempre digo, ou seja, os animais não falam, mas ela desenvolve ali um diálogo com a serpente. Ora, isso significa, isso passa para nós, meus irmãos, que os sentidos de Eva estavam tão embaçados, estavam tão embotados, estavam tão embaralhados, que ela não parou para pensar que animais não falam. Porque eu já vi alguém querer dizer isso aí, tá, meus irmãos? Só que eu não digo que não está na Bíblia. Se você vê aqui uma serpente falante, você vê uma mula falante, foram momentos ocasionais. Isso não quer dizer que animais falavam, porque tem pessoas aí que tentam afirmar que os animais falavam. Não, não. Até alguém diz que o que aconteceu ali foi praticamente uma primeira sessão espírita. Por quê? Porque o diabo fala através da serpente. Só que o sentido de Eva estava embotados. É o que Paulo diz. Paulo fala sobre isso. Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também sejam corrompidos vossos sentidos para que vocês se afastem da pureza do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. Então você percebe, meu irmão, que o veneno da serpente vem desde lá até os dias de hoje, porque Satanás continua enganando a mente de muita gente. Tenhamos cuidado com isso. Quando os sentidos estão embotados, embaçados, você não percebe aquilo que é óbvio. O que é isso? Uma serpente falando, alguma coisa está errada, porque animais não falam. Então, tenhamos cuidado em relação a isso. É o sentido embaçado, né? 2 Coríntios 11:3. A réplica da serpente, olha, certamente vocês não morrerão. Porque na realidade, isso aí é o antinomianismo, né? Ou seja, Deus tinha dado uma lei. Vocês devem comer de todas as árvores do jardim, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma lei, meu irmão, apenas uma lei, né? Se você quiser dividir em duas, pode, né? Coma de todas as árvores do jardim. Certamente, Deus estava dando uma lei simples para o homem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Era uma lei. E o diabo, ele é especialista em quebrar as leis, em ir contra a lei de Deus. Por isso que ele dá essa ideia de vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o mesmo mal que foi acometido ele, mas ele sabe que não deu certo, porque ninguém pode ser igual a Deus. Ele transfere isso para o homem, né? E aí foi realmente esse último ponto que é a sedição à tentação. O homem cede à tentação da serpente, come daquele fruto, né? Eu coloquei aqui, meus irmãos, as 3 áreas da tentação. Ela viu o fruto. Veja que o diabo ele, né, trabalha nessa questão visual. E hoje nós estamos vivendo a era das imagens. E agora as imagens elas estão mais evoluídas, né? Porque chegou agora uma inteligência artificial. Tenhamos cuidado em relação a isso. Ela viu. Muita gente peca pela visão. Ou começa a pecar pela visão. Não é isso?
Um exemplo bem claro disso é de Davi e Betseba. Quando ele viu a mulher, achou bonita, achou bela, e aí consumou o pecado. Então ela viu o fruto, achou muito bom, porque aí entra o desejo, ela desejou o fruto, ela queria comer aquele fruto, você já passa aí para o outro estágio da tentação, ela desejou o fruto, e não só isso, do desejo passou para a concretização do desejo, que é quando ela come mesmo. Ela toma o fruto, ela come, ela consuma o pecado, ela conclui o pecado. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar sempre alertas no que diz respeito à tentação. Porque foi como eu disse para os irmãos, em muitos momentos nós vamos ser tentados nesses mesmos níveis, nessas mesmas categorias de exaltação, de elevação, de glorificação humana, de visualizar todas as coisas. Você vê que aqui ela viu o fruto. Na tentação do deserto, o diabo mostra todos os reinos do mundo para Jesus. Então, esses dois lugares vão estar presentes na nossa caminhada. Tenhamos cuidado em relação a isso, tá bom? Que Deus abençoe você. Se esse vídeo foi importante para você, comente, deixe aí o seu comentário, né? Vamos ajudar a crescer esse canal, meus irmãos. Ajudar outros irmãos a verem também. Se o nosso conteúdo é importante, nos ajude nesse ponto, nesse sentido, tá bom? Deus abençoe você, que tenhamos todos uma aula cheia da presença do Espírito Santo de Deus e que Ele nos dê graça para que não venhamos a cair em tentação. Deus vos abençoe. Amém.